Olá, minhas irmãs, boa tarde. É uma alegria muito grande estarmos juntos aí nesse período de pandemia, apesar do distanciamento social. A gente tem a ferramenta da internet que nos aproxima. É um tempo difícil, né? Mas eu acredito que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos aproximarmos mais dele nesse período. E a Fatiminha me deu a tarefa de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus nessa tarde. E para mim é uma grande alegria falar sobre adoração, a verdadeira adoração está alinhada com a palavra de Deus. É um tema muito relevante, muito importante. E no decorrer da história nós vemos um Deus que se apresenta de maneira muito clara através da sua palavra. Nós temos manifestações do Senhor no decorrer da história, no Velho Testamento e no Novo Testamento através de Jesus e do seu plano de salvação. Mas uma coisa é fato, o Senhor deseja ser adorado. E Ele tem nos ensinado hoje, por meio do Espírito Santo e por meio da sua palavra, a maneira como Ele gostaria de receber a adoração. Eu queria compartilhar com vocês hoje algo baseado no Salmo 50, salmo escrito por Asaf, que é um dos salmistas, alguém que foi indicado por Davi para cuidar também do culto realizado naquele tempo, no Antigo Testamento. Esse é um dos salmos atribuídos a Asaf. Davi, com certeza, é o maior escritor do livro de Salmos. A maior parte dos salmos são atribuídos a Davi. Nós temos alguns deles também que foram escritos por Asaf e entre outros. Mas falando especialmente do Salmo 50, nós temos uma característica desse salmo que revela o caráter de Deus. Alguns capítulos do livro de Salmos estão divididos em ênfases, né? Caráter de Deus, louvor e adoração, gratidão, súplica. E esse salmo faz parte do conjunto de salmos que revelam o caráter de Deus. Então, Deus orientou o povo, sim, Deus exigia que o povo fizesse sacrifícios de animais e ofertas dos produtos do campo. Mas Deus diz nesse hino que essas ofertas não eram para sustentar o Senhor, ou seja, Deus não precisa ser alimentado com animais ou ser alimentado com as ofertas do campo, porque ele não depende dos nossos donativos. Mas vamos ler juntos. Salmo 50 diz assim: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram uma aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra vocês, Israel. Eu sou o Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas o ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice,
e com os adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? É interessante perceber que nos primeiros versos deste hino, né, está ali destacado o caráter de Deus, o caráter soberano, glorioso, santo, e a sua ira que se acende no julgamento dos homens. Que esperança nós poderíamos ter diante do poder desse juízo? Deus justo, Deus que é santo, imutável, e que a partir da sua revelação nós somos colocados no nosso lugar de inferioridade. Então, a santidade de Deus revela o nosso pecado, revela a nossa total incapacidade perante a grandiosidade do Senhor, né? Mas os primeiros versos desse salmo destacam esse caráter soberano, justo de Deus. O que o homem poderia fazer por meio de sacrifícios que fosse capaz de agradar ao Senhor? Aqui a gente percebe que há um questionamento, mas nós não podemos deixar de lado que quem ensinou o povo a oferecer sacrifícios foi o próprio Deus. Então, no Antigo Testamento, desde a primeira família humana, Abel, por exemplo, ofereceu ali por meio da fé um sacrifício que foi aprovado por Deus. A gente vê isso lá em Hebreus, em Gênesis 4. No tempo dos patriarcas, durante todo o período da lei dada por meio de Moisés, Deus exigia sacrifícios e ofertas. Foi certo e necessário para os servos de Deus naquela época, oferecerem seus animais e cereais. Mas esses sacrifícios não eram garantia do favor de Deus. Se o homem é incapaz de fornecer algo que Deus precisa, ou seja, Deus é dono de todas as coisas, ele não precisa de nada. Como seria possível agradar a Deus e evitar a sua ira? Deus era apresentado como um Deus justo, um Deus que pune, um Deus que corrige. Como o homem poderia oferecer algo a Deus que fosse em forma de sacrifício, que fosse capaz de agradá-lo e amenizar a sua ira? Duas vezes nesse salmo, Deus fala o que realmente deseja receber do homem. Ele não nega a necessidade do sacrifício, mas deixa claro que o homem não pode se justificar por ele. De fato, o homem é incapaz de se justificar ou se redimir por qualquer obra e mérito das nossas mãos. Né? Nós somos incapazes por nós mesmos de nos redimirmos. E esse salmo nos ajuda a entender que a doutrina da salvação ela é apresentada já antes no Velho Testamento. O que Deus quer do homem? O que fica claro aqui? Né? Qual é a adoração que Deus quer do homem? Então a palavra de Deus diz assim: aos fiéis, ao povo que guardava a aliança do Senhor, ele disse: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Verso 14 e 15. Eu entendo aqui que Deus quer gratidão, fidelidade no nosso compromisso, dependência de sua graça e honra que só Ele merece. Então, são princípios que precisam ser guardados na verdadeira adoração, quando nos apresentamos em adoração ao Senhor. Então, é interessante que durante a caminhada do povo de Israel, a gente percebe que a necessidade do homem para a idolatria, a busca por outros deuses, isso tudo feria o coração de Deus, porque Deus vinha ali o tempo inteiro orientando como gostaria de receber a adoração do homem, Deus vinha ali se manifestando de maneira clara, buscando então a adoração do seu povo, mas ainda assim o povo rebelde, o povo requisitando e buscando outros caminhos.
E em todo o contexto bíblico nós percebemos um Deus que diz como ele quer ser adorado. E aí no Salmo 51 nós temos direções e nós temos valores que precisam estar presentes quando nos propomos adorar o Senhor. Ele quer gratidão, fidelidade em nosso compromisso com Ele, dependência da sua graça e a honra que só Ele merece. Então, muito mais do que os sacrifícios de animais, eu penso que foi algo instituído pelo Senhor de fato, mas o que deveria estar ali guiando a motivação dos sacrifícios são os valores, eu entendo que são valores que dirigem também a nossa adoração nos tempos de hoje. Fidelidade no nosso compromisso com o Senhor, um coração grato, sincero, íntegro, honesto diante do Senhor, dependência da sua graça e a honra que só Ele merece. É isso que ele diz nos versos 14 e 15 desse salmo. Nós temos a orientação para o verdadeiro sacrifício, aquilo que realmente interessa a Deus nesse salmo, de acordo com Asaf, mas ele também manda uma mensagem para aqueles que vivem em rebeldia contra Deus, se recusando a admitir a sua soberania e o seu direito de estabelecer as normas para a vida. Mesmo quando falam sobre Deus, essas pessoas se recusam à disciplina, ignoram a palavra de Deus, apoiam malfeitores e pecam contra Deus com impunidade. Versículos 16 a 21. Isso acontece nos nossos arraiais. Nós temos muitas pessoas que se apresentam ali no momento de adoração. Eu vou falar agora do culto público ou das nossas reuniões. Nós temos ali o momento da adoração e nem sempre há coerência entre aquilo que está sendo dito ou cantado com aquilo que está sendo vivido. Então, mesmo entre nós, temos aqueles que se recusam à disciplina de Deus, aqueles que se recusam e ignoram a palavra de Deus, aqueles que apoiam malfeitores e pecam contra Deus. Então, estar na igreja ou fazer parte de um rebanho institucional não significa que estejamos ali agradando ao Senhor na nossa forma de adoração. Então, da mesma forma que Deus vem para julgar o seu povo, ele promete também julgar as pessoas rebeldes. Então é importante dizer que, no contexto da adoração, existem aqueles que adoram de maneira que desagrada ao Senhor. Foi assim com Caim. Caim ofereceu o mesmo sacrifício, não o mesmo sacrifício, mas apresentou na mesma forma de sacrifício ao Senhor e aquele sacrifício foi rejeitado. E nós conhecemos as consequências de uma adoração rejeitada sobre a vida de Caim. E isso pode acontecer sim nos dias de hoje. A ausência das bênçãos do Senhor para aqueles que rejeitam a soberania do Senhor. Então, mais do que um contexto litúrgico, mais do que um ritual, mais do que os cânticos cantados, as mãos levantadas, o Senhor ele quer integridade de coração. E eu sei que esse caráter juiz do Senhor, ele assusta a gente nos dias de hoje, né? Eu que estou aqui com o Nicolas ensinando a respeito de Deus, eu fico ali temendo em apresentar um Deus para ele que ele tenha mais medo do que admiração. Mas é importante nós aqui entendermos que o temor, que é o princípio de toda a sabedoria, ele precisa guiar, sim, nossa visão a respeito do Senhor. E esse caráter de Deus que é imutável, ele não pode, ele faz parte de todo o nosso conhecimento a respeito de Deus. Então, irmãs, ninguém é capaz, nós não somos capazes de oferecer boas obras que sejam suficientes para merecer a vida eterna, ou todo o conjunto de boas ações que nós fazemos são capazes de garantir a nossa salvação, ou tirar a ira de Deus sobre nós, ou amenizar a gravidade do nosso pecado contra o Senhor. A nossa única esperança se encontra na graça de Deus, que nos ama e deseja nos salvar. Isso eu penso que esse é o grande momento da fé cristã, o encontro que o Espírito Santo promove entre você e o Senhor. Esse encontro, ele muda a nossa vida para sempre. Ninguém que se encontrou com o Senhor de fato permanece o mesmo.
Então, apenas pela ação graciosa de Deus, apenas pela iniciativa salvadora, redentora do Senhor, é que nós podemos receber a salvação. Isso, apesar dos crimes, pecados que cometemos, né? Os crimes contra o Senhor, os pecados que cometemos contra o Senhor. Tem um escritor que diz que não adianta tentar escalar a montanha para chegar ao céu. Precisamos confiar em Deus para nos salvar e viver em fidelidade e gratidão pela graça que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Então eu diria que a verdadeira adoração, ela passa não pelo nosso conforto, não pelo nosso gosto pessoal, mas passa pelo caráter justo, santo, imutável de Deus, que requer de nós não sacrifício de animais, não o sacrifício no corpo, né, como faziam ou fazem os povos, alguns povos, com mutilações, com autoflagelação e tudo mais. O que Deus quer de nós é um coração grato, fidelidade em nossos compromissos, dependência de sua graça e a honra que só Ele merece. As leis do Senhor, que estão na sua palavra, estão aí para todos nós e nós não devemos nos afastar delas. Mas seguir só a lei também não basta. Levar a lei na letra fria não basta se tudo isso não passar pelo coração de alguém que ama o Senhor verdadeiramente. O maior de todos os mandamentos é amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que o resultado da nossa adoração, escrito nesse lindo salmo de Asaf e em tantos outros salmos que foram escritos por outros escritores também, sirvam para a edificação da nossa vida e continuem a nos mostrar, a revelar a nós um Deus que quer um relacionamento conosco, um Deus que quer demonstrar amor, um Deus que quer receber adoração, mas adoração essa feita em espírito e em verdade. Espírito que nos conecta ao Senhor e em verdade que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas e que esse tempo difícil que estamos passando sirva para o nosso crescimento espiritual. É sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer estar com vocês e eu espero que esse tempo passe logo para que a gente mate a saudade uns dos outros. Eu estou com saudade das irmãs. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela inspiração que o Teu Espírito Santo nos dá, obrigado porque ela é fonte de vida para nós. Obrigado por esse salmo tão lindo, escrito há tanto tempo atrás, mas que hoje vem nos edificar, revelando um Deus justo, um Deus que requer de nós a adoração que seja verdadeira, íntegra, adoração que seja conforme a palavra que Ele mesmo nos deu. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos dê discernimento para em tudo agradarmos ao Senhor, em tudo seguirmos em obediência, em fé, em comprometimento, em ação de graça, com os corações prostrados, obedientes diante do Senhor. Ache em nós, ó Deus, verdadeiros adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade, adoradores que não te adoram somente com expressões, com palavras, mas principalmente com a vida. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um beijo grande.